o dia da morte. Hoje é o dia que representa a ressurreição, meu irmão. Não é o domingo da morte, é o domingo da ressurreição. A morte, na verdade, dizem que foi na sexta, outros falam que foi na quinta. Não tem um dia assim exato, mas o que eu sei é da profecia. A profecia fala que ele ia ficar 3 dias. Só no terceiro que ele ressuscitaria. Se foi na sexta, ficaria só 2. Então provavelmente deve ter sido na quinta mesmo, sua morte. Mas hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o que é esse dia de hoje, sobre o que é Jesus, porque talvez você não entenda. Estou com o seu irmão, fala para ele, preste atenção. Hoje você precisa, fala para ele, você precisa entender hoje quem é Jesus, o que é Jesus. Não sei se você sabe, mas tem muita gente que não é salvo. E nem ele não é salvo, nem é porque não crê em Jesus. Você sabia que até os muçulmanos acreditam e creem que Jesus foi um bom homem? Que Jesus foi um profeta, alguém poderoso? Você sabia que até eles falam, chega para ele e fala, mas você não crê em Jesus. Se você falar isso para o muçulmano, ele vai falar o contrário para você. Falar, não, eu creio sim em Jesus. Sabia disso? Mas eles não acreditam que Jesus volta ou vem reinar. Eles também não acreditam que foi Jesus que morreu. Eles acreditam que foi outra coisa. E tem muitos que falam que foi Judas. Aí você pergunta para ele, mas quem então que morreu? Que homem que foi? Não, foi outro. Foi só aquilo lá, foi só uma encenação. E até falam que Jesus foi um bom homem, mas sabe por que eles não são de Cristo? Ou não têm Cristo no coração? Porque eles não entendem que Jesus é rei. Não reconhecem que Jesus é Deus. Se você também é uma pessoa que até hoje não entendeu que Jesus é o rei, ou não reconheceu que ele é Deus, você também até hoje não o recebeu. Só recebe quem entende, ele é rei, ele é Deus. Amém ou não? E foi um milagre que aconteceu, porque um Deus nascer homem, um Deus resolveu se encarnar. Veja, eu falo para você que hoje é um dia mais importante do que o Natal, porque no Natal é o dia que Jesus nasce, é um grande milagre já. É o dia que um Deus vira gente, vira homem, encarna, nasce de uma virgem, que é outro milagre. Como que uma virgem pode ter filho? E a virgem segurou nos seus braços um bebê que não era só um bebê, era Deus da verdade, mas em forma de homem. Isso já foi um milagre. Mas o dia de hoje foi o dia da escolha, filho. Por quê? Cristo até nasceu, mas ele tinha uma escolha, sabe qual? Não pagar o preço por você. Ele poderia escolher não ir para a cruz. Ele poderia escolher não morrer no seu lugar, no nosso lugar. Mas o que ele escolhe é a cruz. O que ele escolhe é o sacrifício. Mas ele tinha escolha, coisa que você e eu não temos. Mas muitos de nós achamos que podemos escolher. Muitos de nós achamos que podemos recusar a grande graça que foi nos dada. Você não tem escolha. O único que teve escolha foi ele. E o interessante é que a escolha dele foi você. Poderia escolher outra coisa, mas escolheu você, ele escolheu a nós. Mas por que escolha é essa? Que história é essa? Tudo começa num belo dia, quando um homem resolve ir contra a vontade de Deus. E até hoje tem homens que querem ir contra a vontade de Deus. Teve um homem que resolveu ir contra a vontade de Deus. O nome dele foi Adão. A vontade de Deus para Adão era comer algo, mas Adão resolveu comer outra coisa. Adão resolveu se alimentar de outra coisa. E tem um monte de gente por aí que está vivendo a vida dessa maneira. Tem uma escolha, tem uma decisão, tem algo que está diante dele. Ele pode fazer a vontade de Deus, ele pode cumprir o propósito de Deus, ele pode se alimentar de Deus, está disponível. Mas ele escolhe o quê? Outra coisa.
Eu sei que o feriadão é bom, né? Foi um bom feriado. Meus filhos mesmo estão desde quinta em casa. Então foi quinta, sexta, sábado, domingo e ainda segunda. Né? Eu sei que o feriado foi bom. Você está trabalhando esse dia todinho ou vai ficar em casa também? Sei que dá para descansar, né? E tem muita gente que aproveita esse feriado para viajar. Entendo também. Acho que tudo tem o seu lugar. Mas glória a Deus, graças a Deus, porque você está aqui hoje. Veio hoje, para quê? Para ouvir de Deus, para receber de Deus, graças a Deus. Acho que todos, no dia de hoje, deveria parar para dar o Senhor a viagem, mas domingo, vamos estar juntos, cultuando a Deus, porque esse é um dos domingos mais importantes que nós temos. Ah, pastor, nós falamos de Jesus todos os dias, falamos sim ou não? Mas num dia como esse não podemos deixar de falar. Talvez é o dia que você deveria mais ouvir de Jesus. Talvez seja o dia que você deveria mais saber sobre Jesus. E hoje eu quero te trazer mais informações sobre Jesus ainda. Talvez você não caiu a ficha, não caiu na real, não entendeu a situação. E hoje eu estou aqui só para te falar qual é a sua situação, qual é a nossa situação. Estou aqui para te falar isso porque na verdade eu fui chamado e sou pastor hoje por causa dessa mensagem. Em primeiro lugar, não foi para aconselhar os irmãos, para cuidar dos irmãos, para ter uma igreja. Em primeiro lugar, pastor que é pastor, ele foi chamado por causa de uma mensagem. E é uma mensagem que no dia de hoje todo pastor deveria falar. É triste você saber que no meio das igrejas, hoje em dia, eu não estou aqui criticando a igreja, porque esse também é outro mal. Todo mundo mete o pau na igreja, todo mundo quer criticar a igreja, todo mundo quer falar de igreja. Tome cuidado, porque quando você está falando da igreja, você está falando da noiva de Cristo. Não estou aqui para falar de igreja, nem criticar ninguém, longe de mim isso. Mas é triste saber que às vezes no meio evangélico, no dia de hoje, poucos falam da real situação. É triste saber que no meio da igreja há muito palavra coach hoje em dia, que é só para trazer um efeito emocional para a sua vida, que é só para despertar certas emoções, ou então para ser uma autoajuda, para te levar, né, a ter força de vontade. Mas a verdadeira mensagem que deveria ser ministrada todos os dias é Jesus, e ainda mais no dia de hoje. O que todo crente deveria saber é sobre o que aconteceu, ainda mais no dia de hoje. Você tem que saber qual é o real acontecimento. Você tem que se atualizar. Qual é o real mover? Amém ou não? Hoje eu estou aqui para isso. Por isso que eu fui chamado para ser pastor, para falar e pregar uma única mensagem. Não é para ficar falando nada novo, que é outro mal que às vezes há na vida de muitos pregadores. Querem ter uma mensagem nova, querem falar de algo novo, quer trazer alguma novidade. Pois bem, nós não estamos aqui para novidade, nós estamos aqui para contar a mensagem de 2000 anos atrás. Pastor, mas é a mesma coisa, que seja a mesma coisa, não estamos para falar nada diferente. Estamos aqui para falar a mensagem que é a verdade, ou a verdadeira mensagem, que é Jesus Cristo, amém ou não, meu irmão? Pois o homem resolveu ir contra a vontade de Deus. Hoje em dia muitos estão nesse mesmo caminho, ir contra a vontade de Deus, fazer algo a qual Deus não chamou para fazer, não o escolheu para fazer, ou querer viver uma vida a qual Deus não escolheu para você. Pergunta para o seu irmão se ele tem vivido a vida que Deus escolheu para ele. Pergunta, você tem vivido a vida que Deus escolheu para você? Ou você está como Adão? Quer viver? Pois bem, se você está como Adão, quer viver a vida que você acha que é a melhor, você vai estar em maus lençóis. Você vai se deparar em situações caóticas. E sabe qual que é o problema do erro de Adão? Não trouxe consequência só para a vida dele, porque se fosse só para a vida dele estaria bom, mas a consequência foi para o mundo inteiro.
A consequência foi para todo mundo, todos os filhos de Adão, ou seja, toda gente que nascia após Adão, já nascia com a consequência do erro de Adão, já nascia com a consequência da escolha errada de Adão. E tem muita gente que acha que ele pode viver uma vida sem Deus, que não vai ter problema nenhum. Vai ter problema para você, e vai ter problema para todo mundo que estiver ao seu redor. Quem resolve viver uma vida longe da vontade de Deus, consequências não é só para você, mas vem para todos, até para aqueles que estão perto de você, até para suas famílias, seus parentes. Porque resolve viver uma vida longe do que Deus tem para você. Não faça isso, meu filho. Adão fez, o mundo inteiro veio a perder. Entrou coisas do mundo que não existiam, que Deus não havia permitido e nem queria que entrasse. A morte, os homicídios, suicídio, carnalidade, prostituição, tudo é consequência de uma escolha errada de Adão. A separação de Deus, tudo é consequência de uma escolha errada de Adão. A vida fraca, pobre, pobreza é consequência da escolha errada de Adão. Escassez é consequência da escolha errada de Adão. Depressão também. Tudo que há de ruim na vida só apareceu por causa da escolha errada de Adão. O seu destino, talvez coisas ruins que aparecem, doenças, dores, são escolhas erradas de Adão. Por isso surgiu no mundo, por isso que às vezes nós enfrentamos. Saia por aí e veja alguém, e é fácil de encontrar, basta você parar em um semáforo, você vai encontrar alguém na rua, drogado, sujo. Hoje pela manhã, saindo para comprar um pão, ao lado da padaria, uma família inteira, dormindo na rua, cimento, um monte de caixa de papelão por cima. Aí chegou lá, depois um carro parou, tentou dar ali alguma comida para eles lá. Mas veja, isso é vida de quem foi criado por Deus. Essa é a vida que Deus escolhe para essas pessoas. Essa é a vida que tem certas situações na nossa vida, você acha que foi isso que Deus escolheu para nós, mas por conta de uma escolha errada entrou no mundo. Por que você acha que tem um monte de gente que não quer saber de Deus? A vida dele é virada contra Deus. Eu sei que muita gente, nessa semana de Páscoa, olha para cá, sei que muita gente nessa semana de Páscoa passou talvez a semana inteira comendo peixe, nada de carne. Para quê, pastor? Para pagar meus pecados. Sei que no sábado, na sexta, alguns até talvez ficou sem comer. Para quê? Pagar meus pecados. Dá uma olhada para mim o que está acontecendo nessa torneira de fora. É um pneu que está furado. Obrigado. Deus me dará a graça, nós vamos fechar esse prédio. Vamos pôr um ar condicionado aqui, em nome de Jesus. Deus vai nos dar a graça, ou vai nos dar um prédio novo melhor do que esse, amém? Amém? Alguém concorda comigo aí? O recurso Deus vai pôr na sua mão para você abençoar a igreja, amém também? É porque não vai mandar do céu, Ele vai enviar os servos dele, você é um servo de Deus. Volta. Obrigado, quem resolveu para mim. Onde eu estava mesmo? Só quero saber se você lembra. Hoje não é o dia disso aqui. Eu quero que filme, amém. Hoje não é o dia disso aqui. Hoje é o dia de outra coisa. Eu mandei comprar, porque fica melhor quando você vê.
Lorena. Então, veio consequências graves. Mas Deus é bom. E a vontade de Deus foi sempre ter o homem, relacionar, trazer para perto, colocar em uma posição de destaque. E ele então resolve elaborar um plano para resgatar o homem dos seus pecados, das suas debilidades, da sua arrogância. Porque não sei se você sabe, mas tem muita gente que ele resolve virar as costas para Deus. É tão arrogante, mas tão arrogante que acha que pode viver uma vida sem Deus. Tem gente que às vezes até dentro da igreja, você fala, a boca do pastor, do líder, espuma, a orelha bate palma de tanto falar, mas o sujeito não cai na real. O sujeito parece que não acorda, dorme o tempo inteiro. Diz que não acorda para a vida, para entender que não tem uma vida sem Deus. Viver uma vida sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, não vale a pena. Ah, pastor, mas eu busco a Deus. Qual é o tempo que você gasta em oração, filho? Eu aqui não estou te acusando, te julgando, nada não. Só estou te mostrando, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você quer o Senhor, mais você busca a Ele. E quanto mais você entende quem é Deus, mais você se volta para Ele. Não é uma questão de prédio de igreja, não é uma questão de você sentar nessa cadeira, é uma questão de você ter uma vida de verdade com Deus, para valer, de um relacionamento verdadeiro com Deus, para valer. Por isso que eu ainda convoco os irmãos, vem orar, irmãos, na terça-feira, mas as nossas orações aqui ainda é um número muito pequeno, porque falta crente com revelação. Qual revelação? Precisa buscar Deus, precisa se envolver. Como? Primeiro ponto, orar. Cutuca seu vizinho, fala, essa é para você, irmão, vem orar. Entende que é para você? Fala para ele, entende que é para você ou não? Até hoje você vai ficar dando uma de Nelson, como diz o outro. Aí, tem gente que ainda vira as costas, ou se disfarça bem. Deixa eu te falar algo, não adianta disfarçar com Deus. Ele te conhece por dentro, por fora, sabe tudo que vai no seu coração, na sua mente. Você pode às vezes disfarçar para mim, mas para o Senhor não tem jeito. Os olhos dele passam por toda a terra e ele vê todas as coisas. A melhor coisa, a melhor maneira é, sabe o quê? Seja aberto, seja honesto, seja claro. E o Senhor elabora um plano, porque Ele quer resgatar os homens. Ele quer resolver o problema do pecado, da maldição. Para que isso pudesse acontecer, Deus então estabelece uma aliança na terra. A aliança com um homem chamado Abraão. Ele faz uma aliança com o homem, para que ele pudesse de novo ter acesso aos homens e resolver o problema do pecado. E o problema do pecado não era um problema de Deus. O problema do pecado é seu, é meu, é nosso. A partir de Adão, todo homem já nascia com o problema do pecado. Não pense você que, pastor, pecado é só aquele que faz coisa feia. É porque você acha que você é bom demais. Até hoje você não entendeu o seu lugar. O seu lugar era na sarjeta, era no lamaçal, era na podridão. Mas teve um dia que Ele estendeu a mão para você. Mas porque você acha que você é lindo, maravilhoso. Não é não, filho. Não é não. Na verdade você já nasceu com um problema seríssimo com Deus. Mas Ele resolveu elaborar um plano para resolver o seu problema. É muito jovem, adolescente, eu já estou ensinando isso para meus filhos desde cedo. Quando eles chegam nessa idade, nessa fase, eles consigam cair na real e entender que eles precisam do Senhor. Mas tem muito jovem, adolescente que acha que pode viver a vida
E fala, não, está muito novo, tem que viver minha vida. Viver qual vida? Você acha que tem vida longe de Deus? Qual vida que você vai viver? Em qual lugar você acha que você vai viver vida? Longe de Deus? Na bagunça do mundo? Na destruição desse mundo? Me fala um jovem que vive no mundo que é feliz. Ah, mas não é feliz sim, na onde? Na droga? Na onde? Na bebida? Porque o que eles fazem no mundo é droga e bebida. Me fala outra coisa diferente disso. Onde tem vida longe de Deus? Por isso que ele teve que vir resgatar você, porque Deus sabia que longe dele não tinha vida. O homem estava longe de Deus. Havia um problema, um pecado, uma semente que já nascia no coração de todo mundo. Ele então faz aliança com o homem para que pudesse salvar. Mas só havia um jeito, uma maneira. Qual o jeito? Qual a maneira? Morte. Porque Deus já tinha determinado isso. E Deus, Ele não é alguém que volta atrás da sua palavra. Porque se Deus voltasse atrás da sua palavra, Ele não seria confiável. Ele falou que se pecasse, teria que morrer. Se o pecado entrasse, a morte era a única solução. Só que não havia nada nesse mundo, nessa terra, que fosse capaz de pagar um preço tão alto, de uma exigência tão alta, para que Deus pudesse aceitar. Então no início, Deus mandou certas coisas que era só é aperitivo, como que é a palavra? Não é vislumbre não. Mas Deus matava animal só como algo temporário, porque não era algo que solucionava. A morte de um animal, o derramamento de sangue de um animal, era algo que só resolvia por um dia. Não sei se você sabe, mas matava-se animal todo dia. Era sempre 9 da manhã e 3 da tarde, para que o pecado de alguém fosse perdoado. Eles não matavam animais para judiar do animal. Eles já cortavam logo uma veia do pescoço, uma parte do pescoço, que o animal morria na hora. Mas todo dia tinha que se matar um animal. 9 da manhã, 3 da tarde. Por quê? O homem pecou. A única maneira do perdão entrar, do acesso voltar e de poder estar perto de Deus novamente, é se houver morte. Mas isso era temporário, isso tinha validade. Por isso que tinha que matar um todo dia. Um não, 2, né? E assim veio. Todo dia. E assim foi. Até que Cristo nasceu. Você sabe que antes de Cristo nasceu, foi 1000 anos antes de Cristo nascer. Foi muitos 1000 anos. Cristo nasce e a salvação chega. A solução chega. Se ele não recusasse. Porque sabia que ele podia recusar. Quando Cristo nasce, ele ganha presentes. Ele ganhou mirra, incenso e ouro. Pergunta para o seu vizinho se no dia que ele nasceu, ele ganhou algum desse tipo de presente. Mirra, incenso e ouro. Pergunta para ele: você ganhou anel de ouro? Você ganhou brinco de ouro? Você ganhou correntinha de ouro? Pergunta para ele aí, né? Ouro, muito ouro. Ganharam? Você ganhou mirra? Você sabe para que servia a mirra? Para embalsar
Você sabe o que nós embalsamos? Um corpo depois de morto. Tem que fazer um embalsamamento desse corpo para depois fazer o velório. Para isso servir a mirra. Você ganhou incenso? Cristo ganhou. Cristo é o único que nasceu já com a destinação de morrer. Você sabia que você não nasceu para morrer? É por isso que você odeia a morte. Quem aqui gosta da morte? Quem que ama? Está aqui de braços abertos falando, vem em mim. Hã? Você vai no velório, você gosta de ir lá? Você acha bom? Por que você não gosta e não acha bom? Porque você não nasceu para morrer. Você nasceu para ter vida e vida eterna. Foi por isso que você veio ao mundo, você nasceu. Nenhum de nós nascemos para morrer. Mas Cristo não, foi o único que nasce, mas nasce para morrer. Por isso que um dos presentes dele é mirra, incenso. Ele já veio com esse destino, com esse propósito. Mas viveu 30 anos. Nesses 30 anos que Cristo viveu, ele tinha escolha. Ele poderia simplesmente falar para Deus, Deus, eu não vou fazer. E Deus aceitaria, porque ele é o único que podia escolher. Para mim e para você não há escolha, porque não tem jeito. Pecamos, temos um problema, e só tem uma maneira agora, pagar. Mas Cristo não. Cristo, primeiro que ele é Deus. Segundo que não tinha pecado nenhum. Todos testificaram que não tinha pecado. Pilatos falou, eu lavo minhas mãos, porque esse aí não é sangue inocente. Todos testificaram que em Cristo não havia erro nenhum. Pilatos sabia que o problema era tão grave, que ele ainda falou, eu não faço nada, se vocês quiserem, ele falou para os sacerdotes e escribas, ele falou, eu não faço nada, se vocês quiserem, vocês mesmos levam ele e crucificam, mas eu não faço, lavo minhas mãos. Pilatos sabia, era sangue inocente, não havia erro, não havia pecado nenhum, ele tinha escolha, irmão, ele não precisava pagar, ele podia deixar você ir para o inferno. Eu podia deixar você na maldição, e na morte, e nas mãos do diabo, porque a escolha do pecado foi sua. O virar as costas para Deus é você que faz. Quem te incentiva a virar as costas para Deus, a correr de Deus? Quem incentiva a não querer parar a sua vida? Tem muita gente que é assim, ele não para a vida dele para nada, muito menos para Deus. Qual é o seu nível de importância, de valor que você dá para Jesus Cristo, filho? Qual o nível de importância, de valor que nós damos para a presença dEle? Será que de fato nós vivemos uma realidade cristã, assim, para valer mesmo, entendendo o que Ele fez por nós? Ou nós queremos viver sempre no mérito, de querer ter alguma coisa, na exigência, de querer alguma coisa, por quê? Porque nós, como que Deus não faz para mim? O quê? Será que podemos exigir alguma coisa? Ele poderia exigir. Ele poderia não morrer. Para Deus, estava resolvido. Se Ele falasse, não vou. Tanto é que Ele foi orar ainda. Ele orou por pelo menos 3 vezes. O que foi a oração dele? Até suar gota de sangue. Foi qual mesmo? Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Tem gente que até hoje não entende por que Jesus orou isso. E tem muitos que pensam, tá vendo, pastor? Jesus não queria ir para a cruz, né? Mas na verdade eu não estava orando porque não queria ir para a cruz. A pergunta ou a oração, para ficar mais claro na sua mente, seria a seguinte: Senhor, existe outra maneira do homem ser salvo? Tem algum outro jeito do homem alcançar favor? Tem algum outro jeito dos homens ter acesso à tua presença? E Deus responde a Jesus. Sabe por que Deus responde? Não tem. Só tem uma forma
morte. Não é que ele não queria, ele queria saber se tinha outra maneira. Na hora que Deus respondeu, não tem, o que ele fez? Ele se levantou, chamou os discípulos e falou, vamos, chegou a hora. E foi, porque a hora tinha chegado. Judas vem com os soldados, e o que Judas faz? Combina com os soldados antes por 30 moedas de prata. Judas combinou de trair Jesus por 30 moedas de prata com os soldados. Sabe por quê? Porque ele não reconhecia que Jesus era o Senhor. Ele não reconhecia que Jesus era Deus. Toda vez que alguém não reconhece que Jesus é Deus, esse aí também provavelmente está indo no caminho de traição. Está indo por caminho onde no final você vai encontrar, sabe o quê? Demônios. Judas acabou a sua vida rodeado por demônios, só por não reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E ele então combina com os soldados, falou, ó, o que eu beijar é esse. Ele sai, beija o Senhor, e na hora que ele está fazendo isso, Jesus olha para Judas e fala, Judas, você me traíste com um beijo. Pensa que nessa hora, acho que a cara de Judas deve ter queimado de vergonha. Mas os soldados então vêm para prender Jesus. Aí sabe o que acontece? Pedro arranca a espada e taca na orelha do sujeito. Eu não acho que Pedro queria arrancar a orelha, eu acho que Pedro queria arrancar do pescoço. Mas o soldado deve ter desviado e cortou só o quê? A orelha. O soldado está fazendo o quê, filho? Prendendo Jesus. Se Jesus não quisesse ir para a cruz, ele não iria. Nenhum soldado teria poder de colocar as mãos em Jesus. Sabe por quê? Porque na hora que os soldados levantam a voz e perguntam, você é Jesus? E Jesus responde, eu sou. Todos caíram para trás, nenhum ficou em pé. Com uma palavra, todos caíram. Aí o Pedro acha que pode defender o Senhor, arranca a orelha do sujeito. Jesus, mesmo tendo soldados que iriam o prender, pega a orelha do chão. Veja, eu para fazer um ambiente aqui nesse culto, ainda peço para o irmão, põe uma musiquinha. Jesus não faz ambiente em nada. Está o maior alvoroço, estão prendendo ele, o seu discípulo arranca a orelha do cara, querendo arrancar o pescoço. Judas está traindo e provavelmente está tendo uma briga entre eles todos, e Jesus pega a orelha e faz um milagre. Eu e você, para orar por um milagre, tem que ter um ambiente, tem que ter uma gritaria, tem que ter alguma coisa, um reteté, é ou não é? Mas Jesus é simples, ele só pega e põe no lugar. Jesus ainda olha para Pedro e fala, Pedro, seu ignorante, não conhecestes, não lestes, se eu clamasse, o Pai mesmo hoje enviaria 12 legiões de anjos para me guardar. 72 mil anjos para me guardar. Cada legião de anjos tem 6 mil. 12 vezes 6, 72. 72, 74. 72. Só um resolvia. A palavra de Deus fala que no dia que um anjo saiu para resolver um problema em uma guerra do povo de Deus, um anjo matou mais de 200 mil homens, 200 mil soldados. Ninguém poderia tocar em Jesus, até mesmo porque Jesus fala que ele, a morte não o tocou, ninguém o matou, ele teve que entrar na morte.
Não é soldado que matou Jesus. Não foi Pilatos que matou Jesus. Não foi os sacerdotes que mataram Jesus. Mas Jesus entrou na morte. Por que ele fez isso tudo? Por causa de você. Ele poderia escolher não sofrer, mas ele escolheu você. Ele poderia escolher ir para o céu direto. Porque se ele falasse, pai, não vou, estou subindo, o pai o aceitava. Mas ele sabia que não tinha outro jeito. Qual o único jeito que existia? Morte. Sangue derramado. O que ele fez? Ele foi morrer. Veja, preste atenção. Imagina que você sai para uma briga e você arruma a confusão, e você está junto com seus amigos. Quem arrumou a briga foi você, quem arrumou a confusão foi você. Mas os seus amigos e você sempre tem um acordo. Qual é o acordo? Se aparecer uma briga, ninguém corre. É ou não é? Então, aí você arrumou a briga por quê? Porque tem um acordo. Como ninguém corre, eu vou brigar. Imagina que nesse dia os amigos correm e deixam você sozinho. O que ia acontecer depois? Vocês falou, prometeu. Mas eu te pergunto, você arrumaria a briga de novo? Não, por que não? Não tem mais segurança. Não dá mais para confiar. É ou não é? Mas imagina que acontece o inverso. Você arruma a briga, mas o que acontece? Os seus amigos ficam, apanham no seu lugar e ainda no final vai ser preso. Você vai viver arrumando briga por aí. É ou não é? É, porque você tem amigo que não te abandona e não te deixa, é ou não é? Então, quem arrumou a briga foi você. A confusão é sua. E Jesus não correu. Ele tinha escolha, podia correr, mas não correu. O que ele falou? Eu vou apanhar no seu lugar. Eu vou brigar no seu lugar. Eu vou ser preso no seu lugar. Eu vou receber a maldição no seu lugar. Eu vou para o inferno no seu lugar. Mas pode ficar tranquilo, eu resolvo a parada. Sabe por que dá para confiar no Jesus? Porque Jesus não correu no dia que você arrumou a briga. Jesus não foi embora no dia que você estava lascado. Pelo contrário, Ele pagou no seu lugar. Amém ou não? Mas ainda tem gente que faz o quê? Que quer deixar Jesus de lado. Ainda tem gente que num momento como esse ignora Deus. Ainda tem gente que num dia como esse, o único presente que Ele dá é isso aqui. Veja o tanto que isso aqui é pobre perto de um dia como esse, irmão. Tem gente que num dia como esse a única coisa que ele fala é Feliz Páscoa. O único presente que ele dá é um ovo de chocolate. E o pior é crente. Será que essa é a revelação que eu e você tem de Cristo? O ovo de chocolate? Será que é isso que pregamos? Será que essa é a nossa mensagem? Eu acho que todos os dias, e principalmente num dia como esse, nós deveríamos lembrar: Ele não correu na briga que eu arrumei. Ele não foi embora no dia que eu estava lascado. Ele não me deixou na mão no dia que eu fiz tudo errado. Pelo contrário, eu fiz tudo errado e Ele pagou no meu lugar. Eu mereci o inferno e Ele foi no meu lugar. Eu não tinha jeito, não tinha rumo, mas Ele me deu a direção, Ele me mostrou o caminho. Amém ou não, meu irmão? Dia como esse nós temos que lembrar de Cristo. Num dia como esse você tem que sair da sua casa sim, vir para cá, para juntos podermos louvar a Deus. Não tem um dia melhor. Ele pagou no seu lugar. Veja, Ele morreu, segundo as histórias, Ele foi preso às 9 da manhã e às 3 da tarde Ele morreu. Quantas horas? 6. De 9 da manhã até 3 da tarde Ele ficou preso no madeiro.
6 horas de agonia, de sofrimento. Por que 6 horas? Porque eu te contei, tinha 2 sacrifícios. Um era às 9 e o outro era às 3. Mas, quando sacrificava o animal, esse animal não tinha poder para resolver o problema. Por isso que Deus teve que vir e se sacrificar para resolver o problema. Ele é o cordeiro que está tirando o pecado no mundo. É através do sangue dele que todos os homens do passado seriam salvos. Todos os homens do presente seriam salvos. E todos aqueles que nasceriam seriam salvos também. Por causa do sangue de uma pessoa. Ele é o cordeiro perfeito. Por isso, às 9 horas, ele estava na cruz, no primeiro sacrifício. E às 3 horas, ele está na cruz, entregando a sua vida, no último sacrifício. Para mostrar para mim e para você, que ele é o cordeiro perfeito. Ele aguentou 6 horas, só para cumprir toda a profecia que Deus tinha dado. Só para cumprir toda a lei que Deus tinha dado. 6 horas. Tem gente que ainda não acredita, né? Tomé mesmo não acreditou. Veja, quando Jesus ressuscitou, foi num domingo como esse, logo de manhã. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu. E a ressurreição foi em qual dia? Domingo. Ele apareceu novamente para os discípulos, dias após. Você sabe qual dia? Domingo. No dia que Tomé não acreditou, ele reuniu todo mundo e entrou no meio da festa. Mas você sabe como que ele entrou no meio da festa, no meio da reunião, com as portas fechadas? Atravessando a porta. Ele estava do lado de fora, a porta estava fechada e ele atravessou. Alguém fala, pastor, mas o corpo dele era espírito. Mas Tomé tocou nele. Antes dele atravessar a porta, ele sentou para comer com os discípulos o peixe frito na beira da praia. Acredito que o corpo dele não era só um espírito. Acredito que ele tinha um corpo físico também. Tinha físico porque ele mostrou e falou, Tomé, toca o dedo aqui, filho. Se fosse só o espírito, não tinha como tocar. Veja, ele ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Você sabe por que eu e você nós vamos vencer a morte? Você sabe por que todo aquele que acredita em Cristo vai ressuscitar também? Porque ele foi o primeiro que ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Por causa dele, eu e você também agora, ao crer em Jesus, vamos também ressuscitar quem morreu e vai receber um corpo glorificado. Mas eu acredito que a nossa geração é a geração que vai ser arrebatada viva. Nós vamos receber um corpo sem passar pela morte, um corpo ressurreto. Por quê? Ele ressuscitou. Olha só. Não só resolve o problema do seu pecado, maldição, mas também te dá uma herança, te dá uma vida abundante. Amém ou não, irmão? Por quê? Ele ressuscitou. Hoje é o dia da ressurreição. O dia da ressurreição é a prova. É a prova que, em primeiro lugar, Jesus é Deus. O dia da ressurreição é a prova que o sacrifício foi aceito. O dia da ressurreição é a prova que hoje eu e você temos uma nova aliança com Deus. Nova aliança com Deus. Qual é a nova aliança? Todos os seus pecados já estão perdoados. Tudo é mostrado e provado no qual dia? No dia da ressurreição. No domingo como esse, 2000 anos atrás, ele ressuscitou. Esteve entre nós, mas ressuscitou. E daqui a alguns dias, ele está voltando para reinar. E junto com eles, nós estaremos também. Amém ou não? Mas ouça. Você só vai participar da ressurreição se você estiver em Cristo. Se algum dia você recebeu Cristo.
Se algum dia você entendeu tudo que Ele fez por você, e hoje é um bom dia para a gente reconhecer que não tem um favor maior do que aquilo que Cristo fez no nosso lugar, amém ou não? Por isso hoje eu quero te dar um presente. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Antes de te dar um presente, cadê os irmãos da música? Antes de dar o presente, nós vamos cantar uma música. Esperar os irmãos subirem aqui. Nós vamos cantar uma música.